Bom dia a todos os alunos, né, do Colégio João Carneiro, alunos do segundo A, B, C, D. Estamos produzindo aqui o terceiro vídeo que fala referente às atividades do mês de outubro, né? Então ela aborda, dando sequência nas atividades, nos conteúdos, do gráfico da temperatura com calor, as transferências de calor, eu vou estar mostrando aqui para vocês, e finalizando aqui num terceiro tópico sobre os princípios das trocas de calor, tá bom? Então qualquer dúvida vocês podem estar me procurando lá no WhatsApp, tem um e-mail, e fique à vontade que a gente está querendo ajudar vocês o máximo possível. Nesse terceiro vídeo, nessa terceira atividade, eu tentei mastigar ao máximo, coloquei os textos em anexos para facilitar para vocês aí a execução da atividade, tá? Qualquer coisa nós estamos aí. Então vamos lá. Então aqui, ó, a terceira atividade aqui, né? Lista de número 3, referente a outubro. Então, responda no caderno somente as respostas, tá? Não precisa estar copiando e passando aí pro caderno, gerando aí mais trabalho, mais tempo para vocês. Só a resposta. Então, o conteúdo, o gráfico da temperatura, calor, transferência por condução, convecção, radiação e o princípio geral das trocas de calor. Tá aqui meu telefone, WhatsApp, o e-mail, tá? Então vamos lá. Olha só, nessa primeira atividade, eu coloquei um gráfico aqui, deve ter visto esse gráfico também em química. Esse aqui chama gráfico da curva de aquecimento de uma substância. Como vocês podem ver aqui, ó, esse aqui é o eixo da temperatura, esse aqui é o eixo do calor. E aonde estão aqui as linhas vermelhas, são onde ocorre a variação de temperatura. E aqui nas linhas azuis, onde ocorre as mudanças de estado que a gente chama. Aqui é a fusão e aqui é a vaporização. Então a substância vai aumentando a temperatura, aumentando, chega num ponto onde ocorre a fusão, estado sólido para o estado líquido. Até nesse ponto aqui ela se fundiu totalmente, vira líquido, né? E quando chegar nesse ponto da temperatura aqui, está passando do estado líquido para o estado de vapor. Aí aqui nós temos uma mistura de estado, que é o líquido e vapor, e aqui segue somente o vapor, tá? Então nessa atividade, nessa primeira atividade, eu coloquei todas as atividades, eu coloquei textos em anexo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui foi o primeiro texto em anexo, chama curva de aquecimento e resfriamento, onde eu tá explicando aqui com mais detalhe cada trecho aqui dos intervalos, tá bom? E aqui a curva de resfriamento, onde ocorre o contrário. Lá no ar, vapor, aqui vapor e líquido, aqui nós temos a fusão, né? Onde o sólido, líquido e sólido tá solidificando, e aqui nós temos o E, que é o sólido, né? Então esses dois gráficos mostram a curva de aquecimento. Então voltando lá na atividade, aqui eu coloquei aqui atividade número 1. Essa atividade aqui, ó, é baseada naquela curva de aquecimento, certo? Então nós temos aí, ó, a substância pura. Vocês vão assinalar falso ou verdadeiro diante desse gráfico aqui, ó, tá? Então
Então, por exemplo, a primeira aqui, ó. A temperatura de fusão da substância é de 50 graus Celsius? Aí você vai lá no gráfico. Vamos ver a temperatura aqui, ó. Tá vendo? O eixo da temperatura, eixo do calor. Ó, a 50 graus Celsius aqui, tá acontecendo a fusão? Então, correto, verdadeiro, né? Ó, bem nesse ponto aqui, ó, a temperatura foi aumentando, aumentando. Quando chegou aqui, ó, ela tá fundindo. Então, 50 graus Celsius é verdadeiro, né? É verdadeiro. Então, aqui tá acontecendo a fusão. E assim vocês vão analisando de cada intervalo. Ó. De 0 a 50, a substância encontra-se no estado sólido. Aí vocês vão lá no gráfico. Vocês podem ver ó, que a primeira curva abaixo desse primeiro patamar aqui é estado sólido. Vamos checar lá. Ó, lá tá falando de 0 a 50, né? Então aqui, ó, de 0 a 50, o gráfico começou no 10 aqui, mas ele se prolonga para baixo também. De 0 a 50, nesse intervalo aqui, ó, nós vimos lá que é estado sólido, né? E aí vocês vão analisando cada intervalo lá, tá bom? Vamos ver a segunda aqui. A segunda, sabemos que o calor pode ser transferido por condução, convecção e radiação. Então eu deixei um texto em anexo aqui, ó, explicando para vocês sobre a condução, né? Propagação de calor. Esse texto aqui ó, vem falando, tá? As mudanças acontecem. Essa daqui é a convecção. A convecção, onde ocorre aqui a movimentação da matéria. Isso pode ser tanto nos líquidos e gases, tá? Na condução, nós temos somente... Vou mostrar aqui o outro desenho aqui para vocês. Esse primeiro aqui. Na condução, nós temos apenas a movimentação Deixa eu mostrar aqui uma figura para vocês que está mais detalhada aqui, ó. Aqui, ó. Olha só essa figura aqui, ó, da condução. Então, quando você aquece a ponta da barra, a movimentação das moléculas, não sai átomo daqui, as moléculas não saem daqui e vem para cá, não. Elas vibram aqui, uma vai vibrando, aí chega, a propagação vai ocorrendo. E do outro lado da ponta, se você encostar o dedinho aqui, ó, você pode queimar, né? Todo mundo já sentiu essa experiência. Um cabo da colher que não tem o isolante, né? A parte isolante. Então isso acontece, tá? Então, lá naquela atividade, vocês vão analisar lá o texto em anexo. Aí, assim como nós temos na condução, deixa eu mostrar aqui a figura aqui a convecção. Ocorre movimentação, é a única transferência de calor que a parte da matéria ela se desloca, sai daqui, vem para cá e aí fica circulando. Essa palavra convecção significa circulação. E são trocas de calor que estão circulando aqui no meio, tá bom? Então isso acontece tanto líquidos e gases. E o outro transferência de calor, eu falei da condução, convecção. A outra é a radiação. Aqui, ó. Ela acontece através das ondas eletromagnéticas, né? E ela não necessita do calor da matéria, ela se propaga no vácuo. O que é vácuo? O vácuo é a ausência de matéria. Então, os exemplos é o sol, uma lâmpada, qualquer material que esteja aquecido, igual o ferro elétrico, né?
E o forno de micro-ondas, o próprio fogão, você está fazendo comida, você sente, né, o corpo ali, o aquecimento. Você está próximo àquele objeto, aquele corpo. Então você sente então essa radiação. É feita através de ondas eletromagnéticas, tá? Então lá no texto lá vai estar auxiliando vocês a responder. Então só seguindo aqui para a gente fechar o vídeo não ficar muito longo, nós temos o princípio das trocas de calor. A garrafa térmica aqui, ó, eu coloquei a terceira questão do efeito estufa, mas eu coloquei lá no texto em anexo, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Eu coloquei a imagem aqui, ó, como funciona o efeito estufa, a figurinha, o desenho, tá? Para você estar fazendo lá. Então tá bem mastigadinho aqui a atividade. A garrafa térmica também, lá no texto, né, mostra, baseando aqui, analisando a garrafa, a tampa, ela faz com que não aconteça a circulação, né, o processo de transferência por circulação. As paredes espelhadas estão relacionadas à radiação. As ondas eletromagnéticas incidem aqui são refletidas para não haver perdas, né, de calor, tanto dentro como fora. Porque a garrafa térmica, ela é um objeto, ela conserva tanto o quente quanto o frio. E as paredes aqui, ó, o ar rarefeito, é onde ocorre a condução. Ele é um isolante para que não haja trocas de calor. Então essa terceira questão, essa quarta questão sobre a garrafa térmica, e a última questão aqui fala sobre o princípio das trocas de calor. Eu coloquei um texto lá bem mastigado também, e aqui eu coloquei um exercício resolvido que é um desafio, tá bom? Mas é tranquilo aqui, ó. Deixa eu mostrar lá no texto, em anexo, só para vocês entenderem um pouquinho mais aqui. Aqui, ó, o princípio das trocas de calor, ele fala o seguinte, ó. Esse QA é o calor recebido e esse negativo aqui, ó, é o calor. Esse aqui é o calor absorvido e esse aqui é o calor cedido, né? Olha lá, ó. QA, deixa eu mostrar aqui em detalhe aqui. QA perdida pelo corpo A, QB recebida. Então o QA está perdendo calor e o QB, quando está negativo, está recebendo. Então um perde positivo e quando um ganha, fica negativo. Então a soma dos dois aqui, ó, é igual a zero, tá? Então esse princípio aqui, ele é bem geral e amplo. E quando você soma, essa aqui é a famosa frase de Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então o que você ganha, o que você perde, na soma total é igual a zero, tá? Essa matemática aqui. Então lá naquele exercício que eu coloquei um desafio aqui para vocês, ó. Esse aqui é o exemplo, a quantidade de calor da água e do alumínio, ó. Então aqui você soma as duas, tem que dar igual a zero. Ele está pedindo aqui a temperatura final de equilíbrio. Então você vai substituindo os valores dados, né? Ele deu a massa da água, deu o calor específico e deu a temperatura inicial aqui, ó. Ele está pedindo a temperatura final da água. Do alumínio também a mesma coisa, deu a massa, calor específico, temperatura inicial e está pedindo a final. Então quando você soma e substitui os dados, depois vocês olham direitinho aqui esse exemplo, aí vai fazendo a matemática, a soma, tal, e aí você chega no valor final, que é a temperatura final. Então baseado nesse exemplo aí, vocês vão fazer o mesmo aqui, ó.
Aqui é a água com ouro, tá? A água e o ouro. Então, olha, deu a massa da água. O calor específico da água é 1. Deu a temperatura inicial da água. A massa do ouro, o calor específico do ouro, tá aqui, ó, né, 0,03 e a temperatura inicial. Então vocês vão fazer uma matemática e marcar aqui a final, tá bom? Bom, o vídeo já está ultrapassando aqui, então tudo de bom para vocês e eu fico aguardando vocês para a gente poder estar auxiliando mais em alguma coisa, tá bom? Obrigado aí pela atenção.